Bem, hoje a gente vai falar sobre as características do solo, tá? É continuação do conteúdo da última aula sobre rochas e já é uma introdução para o módulo 2, tá bom? Então vamos lá. A formação do solo e suas características. Muito bem. Então, os tipos de solo e as características. O solo, galera, é a camada mais superficial da crosta terrestre, é a parte onde a gente pisa, né? Ele é fundamental para a vida, fundamental para as espécies. Ele serve não só como meio de locomoção, mas como nutrientes para as plantas e para os animais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dele. Ele é formado, basicamente, por matéria orgânica, tá? Como raízes, animais decompostos, folhas, por água e por ar. Então, ele tem água na forma líquida, tá? E ele tem ar. Apesar da gente não ter essa ideia, embaixo do solo, a gente tem o ar circulando também. É importante que esse ar aconteça justamente porque as minhocas, por exemplo, que deixam o solo mais fértil, utilizam ele para sua respiração e também devolvem para o solo uma parte do ar, tá bom? Então vamos lá. Ele é composto, então, por três fases, ou seja, por três coisas: a matéria orgânica, o ar e a água. A gente diz que é um sistema trifásico, tá? A quantidade de cada um desses três elementos vai variar, porque a gente tem solos diferentes. Então, a quantidade de ar para um solo não é igual para outro, a matéria orgânica e a quantidade de água, tá bom? Então, lembrem-se que apesar de todo o solo ser formado por um sistema trifásico, ele não tem a divisão igual entre cada uma dessas partes, tá? Então, vamos lá. A porosidade é uma das propriedades do solo que a gente leva em consideração para classificar os tipos de solo. E é a quantidade de poros. Se vocês olharem entre os dois desenhos, vocês vão ver que a gente tem um solo aqui com uma quantidade de poros muito menor em relação a essa daqui, tá? E ela está relacionada a essa quantidade de espaços vazios. Para que esses espaços vazios servem? Para armazenar água e para armazenar ar. Então, é justamente nesses espaços vazios que a gente vai encontrar a água e o ar. Então, a porosidade vai determinar também quanto de água e quanto de ar a gente vai encontrar naquele solo, tá bom? Muito bem. As substâncias orgânicas, elas também estão presentes no solo, tá? E a gente consegue perceber que isso muda de acordo com o tempo que esse solo existe, com a idade do solo, tá? Quando a rocha ela vai dar início ao solo, ela não tem uma matéria orgânica abundante, e conforme esse solo vai envelhecendo, a camada de matéria orgânica e a camada utilizável aumenta, então ele se torna um solo melhor para a utilização e crescimento dos vegetais, tá bom? Muito bem. Quais são essas camadas, então? O que a gente encontra aqui? A gente divide o solo em horizontes, para entender justamente quais são as camadas que se formam ao longo do tempo e o que tem em cada uma delas. Então, a camada, né, ou o horizonte, que a gente pisa, que é a mais superficial, é a parte que tem matéria orgânica. O horizonte A, ele é formado também por rochas, mas ele tem, além da matéria orgânica, o humus, que é a parte que é produzido pelas minhocas, tá? No horizonte B, a gente tem a parte de minerais, e a gente ainda encontra compostos como ferros, quartzo, tá? Então, a maior parte do horizonte B é de mineral. Mesmo assim, a gente ainda encontra também matéria orgânica, tá? O horizonte C é uma camada mineral praticamente intacta, é uma região mais profunda que a gente já não mexe e que a gente já não encontra matéria orgânica disponível e que as plantas não utilizam. O horizonte R, que não está representado aqui, mas é o último que fica aqui na base, ele é o que a gente chama de rocha matriz. É aquela rocha que vai dar origem ao solo, então seria o princípio de um solo, tá? E ela é completamente inalterada. Então, é uma região que não foi mexida ainda, tá bom? Muito bem. Tipos de solo. Aqui tem 3 tipos, tá? Existem muitos outros, mas como a gente não vai aprofundar, eu deixei esses 3 para vocês conhecerem. A gente tem os solos que a gente chama de arenoso, que tem uma quantidade de areia, obviamente, muito grande, não tem muita água, porque eles são pouco permeáveis, então eles são secos e não são férteis, tá? Os argilosos, que tem uma quantidade de argila, obviamente, muito grande, também não tem uma quantidade de água enorme, tá? E a água, ela fica meio empoçada. Normalmente o solo argiloso, ele também é utilizado na agricultura. Apesar dele ser pouco permeável, ele é um solo muito bom para agricultores, tá? E a gente tem um solo que a gente chama de umífero, que é onde a gente encontra grande quantidade de minhocas que produzem o humo. Nesse caso,
além dele ser muito fértil, ele tem uma quantidade de água muito grande, tá? E ele pode conter areia e argila também. Ele é um solo mais misturado em relação aos outros, tá? Então ficam aí os 3 tipos de solo. Muito bem. A capacidade de reter água, ela varia, tá? E ela aumenta à medida que as partículas do solo diminuem de tamanho. Ou seja, quando eu tenho muito espaço, a água entra facilmente, mas ela também sai facilmente. Quando eu tenho menos espaço, ela até demora mais para entrar, mas ela também não sai. Então, o solo que tem um tamanho menor nas suas partículas consegue manter a água mais tempo dentro dele, tá? Tudo bem até aqui, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Nossa primeira parte é essa. Depois eu volto para complementar e iniciar o módulo 2, tá? Anotem no caderno, façam um resumo, anotações, para a gente poder ir conversando na nossa aula virtual, tá bom? Beijos, até a próxima.